Saúde, amados irmãos e caros ouvintes da Palavra de Deus, com a gloriosa e santa paz do Senhor Jesus. A partir deste momento vamos dar início a mais uma live intitulada ao tema Bíblias que te podem levar para o inferno. Portanto, é o tema desta mensagem, Bíblias que te podem levar para o inferno. Não te deixes enganar. Será que o cristão pode utilizar todas as traduções da Bíblia indiscriminadamente? Será que todas dizem a mesma coisa? Todas falam a mesma verdade? E será que não há contradições entre as várias traduções ou versões bíblicas? Claro que há. Porque Deus inspirou a sua palavra. Toda a palavra de Deus é inspirada. Aleluia. Mas Deus, não inspirou a maioria das traduções. Amém? Então tu tens de ficar atentos. Há uma Bíblia que é fiel à mensagem original. Quem queria diga glória. Santo é o nome de Jesus. Porquê é que nós temos Bíblias diferentes? Porque existem tradutores diferentes, com ideologias diferentes, com técnicas ou métodos de tradução diferentes e utilizando textos diferentes. Amém? Mas eu não vou entrar agora nesse mérito, aliás. Vamos aqui para que tu entendas uma coisa muito tremenda. Amém? Repanagassamaya. Repanai. Hoje vamos analisar Romanos 8.1 como exemplo prático. Amém? Vamos começar com uma boa tradução, que é a Revista e Corrigida, que é uma tradução que foi traduzida pelo método de tradução literal formal, que é um método que diz que sempre que possível, aliás, se traduz palavra por palavra, portanto, uma palavra no original para uma palavra em português, uma palavra no original grego ou hebraico para uma palavra em português, sempre possível. Aleluia. Então é um método de tradução literal formal, mantendo a forma, mantendo a estrutura. Amém? Porém, tem aqui um erro de tradução já no capítulo 8, no versículo 1. E é isso que nós vamos analisar hoje. É Romanos 8.1. Amém? Diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? Qual é o erro, pastor? O versículo está completo. Diz que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque tem Bíblias que removeram metade do versículo. Ok. Então aqui está correto. Tem o versículo. O problema é que os tradutores da Almeida Revista e Corrigida traduziram a palavra Espírito, no grego pneuma, por Espírito com E pequeno. Com E minúsculo. Um Ezinho pequenino. E não por E maiúsculo. E há uma diferença. Porque, em termos de doutrina, o que é que isto vai significar? Eu não vou entrar em condenação, não é? Porque já aceitei Jesus, estou em Cristo. Se eu não andar segundo a carne, amém? Fala das obras da carne, são manifestas, e elas são o quê? Adultério, fornicação, impureza, lascívia, aleluia, inimizades, porfias, dissensões, heresias, invejas, ciúmes, glutonarias e bebedice e coisas semelhantes a estas. São as obras da carne. E coisas semelhantes a essas. Então não andam segundo a carne. Não andam segundo a sua velha natureza, o seu velho eu. Não praticam as obras da carne, mas segundo o Espírito. Espera aí. Eu não vou ser condenado se não andar segundo a minha carne, mas segundo o meu Espírito. Será que se eu andar segundo o meu Espírito eu vou ser salvo? Já vou provar que não. Então aqui já teria uma heresia. Quer dizer, eu não pratico as obras da carne, eu não ando segundo a carne, mas ando de acordo com o meu próprio espírito. De acordo com o meu próprio entendimento. Será que o meu espírito, ele é puro? Olha aí. Alai, Kamanta, Ramanaya, Praia, Semia. Alamanai, Surianda, Lamai, Repas. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Olha aí, será que o meu espírito também não precisa ser santificado? Será que o meu espírito é puro para eu seguir o meu próprio espuro? É puro para eu seguir o meu próprio espírito? Olha aí. Glória a Deus. Vamos aleluia. Vamos aqui.
Jeremias. Capítulo 17. Olha o que é que diz aqui. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem. Então, é maldito o homem que confia no seu próprio espírito, que anda de acordo com o seu próprio espírito e que faz da carne o seu braço. Ou seja, aleluia, aleluia, glória a Deus. Faz da sua força, dos seus membros a sua força física e aparta o seu coração do Senhor. Amém? E aparta o seu coração do Senhor. Em querer diga glória. Então é maldito o homem que confia nele. Aleluia. Porque será como uma tamargueira no deserto e não verá o bem quando vier. Antes morará nos lugares desertos, nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito é o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Porque será como uma árvore plantada junto às águas que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano da sequidão não se preocupa nem deixa dar fruto. Olha aqui o que é que diz. Enganoso é o coração e mais do que todas as coisas. E perverso, porque a palavra coração, dependendo dos contextos, pode-se referir tanto ao espírito, quanto à alma, quanto a ambos. Então é enganoso o homem interior, o teu espírito é enganoso, mais do que todas as coisas. E perverso que eu conhecerá. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os rins. Isto é para dar a cada um segundo os teus caminhos e segundo os frutos das tuas ações. Estou aqui provando. Aleluia. Estou aqui provando por A mais B que a tradução da revista e corrigida, ao traduzir a palavra, só uma palavra, traduziu só uma palavra, com E minúsculo, deu claramente a entender, não é, que a pessoa não vai ser condenada se não andar segundo a carne, mas pode andar segundo o seu próprio espírito. Amém? Então esta tradução não é a mais correta aqui. Embora não removeu metade do versículo, como fazem algumas traduções modernas, aliás a maioria delas, manteve os originais, porém está aqui bem claro. Não é? Está aqui bem claro. Que diz aqui, tu não vais ser condenado se tu não andares segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então se o teu Espírito fosse perfeito, tu podias confiar nele, mas maldito é o homem que confia no homem, confias no teu próprio Espírito. És maldito e não bendito. Aleluia. Então é bem claro aqui. Só uma palavra muda a questão. Vamos ver se a gente consegue ver aqui a revista e corrigida. ACF. Então, a revista e corrigida tem um erro. Qual é a versão que traduziu melhor este versículo? É a Almeida Corrigida e Fiel. Diz assim, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Quem querer diga glória, xaramanaia. Então tu não vais entrar em condenação se não andares segundo a carne, mas se fores dirigido pelo Espírito de Deus, não pelo teu próprio Espírito. Então esta tradução é melhor, é ainda melhor. Amém? Quem querer diga glória. Aleluia. Labacantarabastéria. Porque todos os que são guiados, ou seja, dirigidos, conduzidos pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então é bem claro. Bem claro. Esta é a melhor versão. Agora repara aí outras versões. Já vimos aqui que a melhor versão é a corrigida fiel. A revista e corrigida tem um erro gravíssimo. Glória a Deus. E agora vamos ver as outras versões. Amém. Glória a Deus. Vamos ver na revista e atualizada. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, segundo a revista e atualizada, eu posso andar segundo a carne. Segundo a minha velha natureza, pecaminosa, com inclinações carnais, na concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e soberba da vida. Eu posso andar na carne. Eu posso praticar as obras da carne. Não é? Basta-me dizer que estou em Cristo Jesus, não é? Eu sou um santo de Jesus Cristo, membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Sou um mormon, então já estou salvo. Então será que os mormons vão para o céu, negando o verdadeiro Cristo? Remanaia séria! Será que aqueles que acham que Cristo, aleluia, Remanagashai, não é o único caminho para a salvação, mas o caminho para a salvação é tu pertenceres a uma
determinada placa de denominação vão para o céu? Será que aqueles que acreditam que tu depois de morreres vais tornar um Deus num universo paralelo e vais ter que ter muitas mulheres, teres um harém de mulheres e fazeres muitos filhos, vão para o céu? Verdadeiro? Ou estão-te a ensinar um evangelho mitológico? Um evangelho falso? Será que os testemunhas de Jeová, aqueles que dizem, não é? E aqueles que dizem que Jesus é apenas o irmão ou meio-irmão de Lucifer, Amanda, o primeiro ser criado, como diz os testemunhas de Jeová, vão para o céu? Porque eles podem dizer que estão em Cristo, também acreditam em Cristo. Os adventistas do sétimo dia também acreditam em Cristo, mas se tu não guardares o sábado, vais para o inferno. Será que eles vão para o céu? Será que não vão entrar em condenação? Dizem que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Podem andar na carne, podem ser idólatras, podem crer em heresias de perdição, doutrinas de demónios, falsos evangelhos. Aleluia! Falsos profetas, fundadores dessas igrejas, como era o caso de Joseph Smith, Charles Taze Russell, aleluia, e Ellen White, a profetisa do movimento adventista. Então, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Maravilha! Então tu podes andar segundo a carne, tu podes estar na fornicação, podes viver amigado, tu podes, que são as obras da carne condenadas em Gálatas capítulo 5, do 19 ao 21, tu podes adulterar, tu podes trair a tua mulher, trair o teu marido, tu podes ter amantes, tu podes, aleluia, assistir pornografia, tu podes fazer 30 por uma linha, estar segundo a carne, tu podes divorciar, casar de novo. Então não há nenhuma condenação. Aleluia, tu podes andar sensual, andar seminua com mini saia shortinho, não há problema nenhum. Podes andar toda enfeitada igual Jezabel. Manta cama, não há problema nenhum. Tu podes andar segundo a carne. Tu podes estar preso, não é? Aos videogames. Tu podes ser um idólatra dos videogames. Tu podes estar preso aos vícios, não é? Da droga, do tabaco, aleluia, e do álcool. Tu podes ser um viciado, não há problema. Podes estar na carne à vontade. Pode ser, porque o viciado é um idólatra. Idólatra de quê? Dos vícios, daquilo que o escraviza. Aleluia, daquilo pelo qual o homem é vencido, tornou-se seu escravo. É um escravo desse Deus chamado tabaco, álcool, droga. Por aí vai. Então vemos aqui que a Bíblia, glória a Deus, a Bíblia Almeida Revista e Corrigida, ARA, poderá levar muita gente para o inferno. Neste quesito aqui, nesta parte, se um falso mestre começa a pregar neste versículo e diz, estão a ver? Tu já aceitaste Jesus, tu já estás salvo. Já não há problema, uma vez salvo, salvo para sempre. Doutrina calvinista da predestinação incondicional e fatalista. Uma vez salvo, salvo para sempre. Nada pode tirar a tua salvação. Quando a Bíblia diz, aquele pois cuida estar de pé, aquele que diz estar de pé, cuida que não caia, vigia para não caias em pecado. E tu, porém, vai até ao fim que ninguém toma a tua coroa. E aquele que lança a mão do arado e volta para trás não é apto para o meu reino, disse Jesus. Então há a hipótese de tu te desviares. Mas para os calvinistas, eles podem pegar neste versículo e dizer, não, tu já aceitaste Jesus, mesmo no último dia da tua vida tu estejas numa discoteca, te deitando com amantes, fazendo orgias, não há problema. Podes estar embriagado, não há problema, porque uma vez salvo, salvo para sempre. Vê como um falso mestre calvinista, ou de qualquer outra mundano, liberal, né, dessas igrejas modernas progressistas, comunistas, do Evangelho da Libertação, te pode levar para o inferno, te pregando um falso Evangelho neste versículo. Portanto, agora já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Já não há condenação. Já não há condenação. Rebalabasaia, faia séria. Já não há condenação. Aleluia. Vamos aqui ver outras versões. Nova versão Almeida atualizada. Esta é de caixão à cova. Esta é a pior. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação. Para os que estão em Cristo, já não existe. Acabou a condenação. Né? Se tu aceitaste a Jesus, independentemente de tu seres uma prostituta, vences o teu corpo, independentemente de tu viveres amigada demasiado, independentemente de tu teres uma amante, não há nenhuma condenação. Alabantaraia séria! Vê que tradução dos infernos. Esta aqui. A nova Almeida atualizada. Caixão à cova. Eu não estou a dizer que tudo nestas Bíblias esteja errado ou mal traduzido. Estou a dizer que por versículos que estão mal traduzidos, ou neste caso, a revista atualizada removeu metade do versículo. E a nova Almeida atualizada a mesma coisa. Metade do versículo removeu.
Amém? Então estão roubando palavras às santas palavras de Deus. E o que é que diz a palavra do Senhor? Estes tradutores vão entrar em condenação, meu irmão. Se não se arrepender. Estão removendo palavras. Apocalipse capítulo 22. Aleluia. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém acrescentar estas coisas, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Amém? Olha o que é que Jesus disse acerca da palavra. Porque é que é importante? Cada palavra é importante. Tem que ser bem traduzida. Não pode ser removida nenhuma palavra. Mateus capítulo 4, versículo 4. Amém? Olha aí. Ele, porém, Jesus, porém, respondendo para Satanás, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então nem sequer uma palavra pode ser removida, muito menos uma letra adulterada. Nem uma palavra. Então eles estão removendo metades de versículos e versículos inteiros. A nova versão internacional, a edição original em inglês, removeu 17 versículos inteiros no Novo Testamento. Vê que brutalidade. Estão roubando as palavras. Então tu não vais viver só de pão, mas de toda a palavra. Tu precisas de uma Bíblia que seja uma espada inteira e não um canivete. Como é que tu vais lutar com Satanás com um canivete, se tu tens uma espada? E canta lá, não pode faltar nada, nem sequer uma palavra pode faltar, muito menos faltar metades de versículos, como é o caso da revista atualizada, ou versículos inteiros, como é o caso da nova versão internacional. Já para não falar nas adulterações, e a Bíblia Viva, creio que no Velho, não sei se no Novo Testamento também, removeu a palavra inferno, por cova e sepultura. Está igual às traduções dos Testemunhos de Jeová, removendo a palavra inferno. Não é? Já não lhes interessa dizer inferno, é uma palavra muito forte, muito pesada. Não, o inferno, o Sheol, o inferno é apenas uma sepultura, uma cova. Toda a gente vai para lá. Então, maravilha. Então ninguém precisaria se esforçar para chegar no céu e se desviar do inferno que é em baixo. Aleluia. Maravilha. Cuidado, irmão. Nem só de pão viverá o homem, mas toda a palavra que sai da boca de Deus. É bem claro. Em Mateus 5... Olha aí. Não cuideis que vim destruir a lei, a Torá, ou os profetas, inclui todos os livros do Antigo Testamento, a Tanakh. A lei, os profetas, os escritos. Não vim destruir, mas cumprir, disse Jesus. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra, nem um jota ou tilde jamais se omitirá da lei, passará da lei, sem que tudo seja cumprido. O que é que Jesus está dizendo? Olha, até que haja novos céus e nova terra, até que estes céus, a terra se funda e haja novos céus e nova terra, nem um jota ou tilde. Quer dizer que nem a menor letra, nem a menor letra e nem uma letra sequer. J e Iod é a menor letra do. Isto é o correspondente ao Iod hebraico, a menor letra do alfabeto hebraico, que transliterada para nós corresponde ao nosso I. Nem sequer a menor letra do alfabeto hebraico, nem um tipo, traço que difere uma letra da outra, porque há letras muito parecidas, passará da lei sem que tudo seja cumprido. E agora vou-te meter aqui um quadro, o alfabeto hebraico. Vou-te meter aqui um quadro do alfabeto hebraico para tu entenderes o que é que Jesus a profundidade. Aleluia. Olha aí o alfabeto hebraico. Está aqui o alfabeto hebraico, amém? Aleph, Beit, Vet, Gimel, Dalet, Ei, Vav, Zain, Het, Tet, Yud, Kaf, Raf, Raf Sufit, por aí vai, Lamed, Mem, Mem Sufit, Nun, Nun Sufit, Samer, Ain, Pei, Fei, Fei Sufit, Tzadi, Tzadi Sufit, Kuf, Resh,
Shin, Sin, Taf ou Tau. Isto é o alfabeto hebraico. Tu vês que Aleluia tem letras muito parecidas. Por exemplo, Alabaia, Bando, Gobra, Maia. Às vezes um só traço difere. O rei para o Samer só difere aqui pouca coisa. Amém? Tem aqui uma barra aqui em baixo. Não é? Quem querer diga glória, cantar a Por exemplo, tu diferes o Vav, correspondente ao nosso V. O Vav do Zain é muito parecido. Só uma curvinha aqui na perna, que é o correspondente ao nosso Z, difere. E o Nun Sufita é bem parecido. São três letras muito parecidas. Então tem aqui letras que são muito parecidas, pouca coisa difere. Amém? Então se tu não tomares atenção, tu vais confundir uma letra com a outra. Por exemplo, o Mem Sufit é quase idêntico ao Samer. Quase igual. Estas duas. E poderia citar mais exemplos ainda. Amém? Quem querer diga glória. Olha o Dalet. Dalet e o Reis. Muito parecido. Só que a perna de baixo é mais grossa. Então quase não difere. Então o que é que Jesus diz? Nem só a Iod. Está aqui. Iota, que é a menor letra do alfabeto hebraico. Yud. Correspondente ao nosso I. Nem a menor letra do alfabeto hebraico passará. E nem sequer o menor traço do esquibra que difere uma letra da outra. Como a diferença entre o Dalet e o Reis. Nem o menor traço passará. Abantaraba sabaia da lei, se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos, pequenos mandamentos por menor seja, e assim o ensinar será chamado o menor no reino dos céus. Aqui é porém que os cumprir e ensinar será chamado grande no reino dos céus. Porque em verdade vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Então, é bem claro, meu irmão. Aleluia. Arabacantaraia. Estás a entender, meu irmão? Então é complicado tu com uma tradução errada e com um professor de Bíblia errado, com um líder errado, com um pastor errado, com um missionário errado, um apóstolo errado, um profeta errado, um evangelista errado, um pregador errado, uma pregadora errada, um obreiro errado. Sabaia! Xarabacantarabacantá, um doutrinador, um discipulador, um professor de escola bíblica errado, tu vais para o inferno. Com a Bíblia, com a tradução em determinados versículos errada, mal explicada, tu vais para o inferno. Aleluia! Tu vais cometer crime contra a palavra de Deus. Violar os mandamentos divinos. É muito forte o que eu estou a dizer, meu irmão. Aleluia. Então, o tema de hoje, Bíblias que te podem levar para o inferno. Eu não estou a dizer que tudo nestas traduções está errado. Pode haver coisas que estão certo, obviamente. Mas temos de tomar cuidado com estas traduções. Cuidado mesmo. Amém? Porque tanto a revista atualizada como a nova Almeida atualizada, NAA, como a nova tradução na linguagem de hoje, a Bíblia Viva, a Bíblia na linguagem de hoje, a NVI, nova versão internacional, foram traduzidas por um método de tradução de equivalência dinâmica, que permite ao tradutor adicionar palavras, remover ou alterar o sentido de palavras que estão no original. Então o tradutor pode adicionar uma palavra, do entendimento dele, pode retirar uma palavra e pode alterar uma palavra, o sentido de uma palavra no original para outro, ou para uma outra de outro sentido. O que é muito mau. Péssimo. Isso é uma técnica de tradução de equivalência dinâmica, que é uma técnica de tradução péssima. A Bíblia deve ser traduzida com a técnica de tradução de equivalência literal formal. Amém? Como é o caso da Corrigida Fiel, da Revista Corrigida. Embora, em algumas partes, também já recebeu algum veneno do texto crítico, não é? Aleluia, aleluia, e da técnica de tradução errada. Há uma contaminação. Então nós vemos aqui, meu irmão. Orabandai. Agora vamos aqui. Provar mais. Eu não estou a dizer que tudo esteja errado nessas Bíblias. Há partes, se calhar, que até podem estar melhor. Mas, de regra geral, eu prefiro usar uma boa Bíblia, uma espada para vencer Satanás. Não é? Ai, camanto rovanai. Porque os homens estão sujeitos a errar nas suas traduções também. Vamos aqui. Alá maasai. Mas a palavra de Deus, ela não muda. Ela é infalível, inspirada e preservada. Como é que ela está preservada? Em traduções fiéis, fidedignas. Vamos aqui, aleluia, ao Antigo Testamento. Salmo 11, versículo 3.
Se forem destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? Quais são os fundamentos? São todas as palavras de Deus. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas toda a palavra que sai da boca de Deus. Então é bem claro aqui a importância de tu teres uma boa tradução. O que é que Jesus disse em Mateus 7? Sobre a questão dos fundamentos. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras, palavras plural, são todas as palavras, aleluia, e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assoperaram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras, e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem, aleluia, insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Aleluia, Rimanagashaya, praia, Surikantaramanaya. E desceu a chuva, e correram os rios, e separaram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Vamos aqui ver exemplos de outras traduções bíblicas, ou versões bíblicas, amém? Que traduziram também erradamente esta porção, amém? Vamos aqui ver. Nova tradução na linguagem de hoje. Agora já não existe nenhuma condenação. Então acabou a condenação. Para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus. Já não existe. Maravilha. Nova versão internacional. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Só que agora nas novas versões internacionais, nas últimas versões, eles agora fizeram aqui um asterisco e colocaram nota de rodapé. E o que é que diz a nota de rodapé? Há manuscritos que trazem que Jesus que não vivem segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não é há manuscritos, é a maioria dos manuscritos. O texto recebido, textos receptos. Está bem? Aleluia, que não vivem, não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Pelo menos aqui na Bíblia não tem. Quem olha só a Bíblia pode usá-la e distorcer e dizer que tu podes, já aceitaste Jesus. Aleluia, tu vives na fornicação, mas então já estás salvo. Não precisas de mais nada. Uma vez salvo, salvo para sempre. Então, também é mais uma Bíblia que está mal traduzida aqui. Embora tenha depois uma nota de rodapé para tentar corrigir o erro, mas já se torna tarde. Tem gente que nem lê as notas de rodapé. Continuando aqui, temos aqui deixa eu ver aqui qual é esta. O livro. Tradução o livro. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que pertencem a Cristo Jesus. A Bíblia Ave Maria, Bíblia Católica. De agora em diante, já não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Amém? Qual é esta aqui? Bíblia para todos. Mas agora agora não há condenação para os que estão unidos a Cristo Jesus. A Jesus Cristo. É muito idêntica a todas estas versões aqui. Não sei se esta é a Bíblia da Boa Nova. Não, é a Bíblia Viva. Nova Bíblia Viva. Portanto, agora já não há condenação para os que pertencem a Cristo Jesus. Então, é para tu entenderes que está idêntica às traduções católicas também. Eu queria ver aqui uma outra tradução que é a Bíblia da Boa Nova. Tentar. Ver se aparece aqui alguma Bíblia da Boa Nova. É da Sociedade Bíblica de Portugal. É BBN, Bíblia da Boa Nova. Eu não sei se tem como a gente. Mas também deve estar no mesmo exemplo. Aqui, franciscanos capuchinos.
todas as Bíblias católicas, as Bíblias modernas traduzidas pelo método, aliás, traduzidas do texto crítico e pelo método, que é um texto mutilado, e pelo método de tradução de equivalência dinâmica. Amém? Olha aqui, esta é de caixão à cova. Amém? Isto é a tradução dos tradutores, tradução para os tradutores. Então, aqui o site criaram aqui uma tradução para os tradutores, se calhar até feito por, não sei se foi feito por inteligência artificial, se pelos próprios tradutores. Diz assim: tema, Deus não vai de jeito nenhum condenar aqueles que estão unidos a Cristo. O que é que entende por unidos? Pois o Espírito de Deus nos livrou da infidelidade de pecarmos e da morte espiritual. Será que, uma vez salvo, salvo para sempre, eu acho que quem escreveu isto deve ser calvinista. Não é? Jesus disse: aquele, pois, que lança a mão do arado e volta para trás não é apto para o reino de Deus. Lembrai-vos da mulher de Ló, então não podes nem olhar para trás. Anda cá, amai, tu porém vai até ao fim, que ninguém toma a tua coroa. Aleluia. Guarda o que tens para que ninguém toma a tua coroa. Tu porém vai até ao fim. Disse Deus para Daniel. Então há a possibilidade, porque aquele está de pé, cuide que não caia. Aleluia. Há a possibilidade de tu te desviares. Mas segundo aqui os tradutores, ou a inteligência artificial, não sei se eles utilizaram a inteligência artificial, segundo aqui a tradução para os tradutores. Então, se os tradutores concordam com isto, vai tudo para o inferno de cabeça para baixo. Porque pode viver o cristianismo mundanamente, carnalmente, andar do jeito que quiser, vestir do jeito que quiser, andar seminu, seminua, beber, fumar, se drogar, não é? Fazer o que quiser, ter todo o tipo de imoralidade, vai para o céu na mesma. Olha aqui, olha como é que eles traduziram o primeiro versículo de Romanos 8. Porque isto aqui nem é uma tradução por equivalência dinâmica, mas é algo pior, é aquilo que a gente chama de parafrase. O que é parafrase? É uma tradução livre. Então, em vez de traduzirem a Bíblia, aliás, interpretação livre, perdão, em vez de traduzirem palavra por palavra, como deveria ser feito, o que é que eles fizeram? Interpretaram o que está no original e trouxeram uma meditação deles mesmos. Então, já que Deus apagou o registro dos nossos pecados por confiarmos naquilo que Cristo tem feito por nós, agora Deus não vai de jeito nenhum, não vai de jeito nenhum. Olha, esta é a pior das traduções que eu já vi. Deus não vai de jeito nenhum condenar e castigar aqueles que têm um relacionamento com Ele, não é? Que estão unidos a Cristo. Vê que tradução dos quintos dos infernos. Esta é a pior de todas. Esta tradução para os tradutores, Remana, é a pior de todas. Deus não vai de jeito nenhum, não vai, não. Deus não vai. Remana, agachai a praia. Quando Jesus disse: porfiai por entrar pela porta estreita, porque muitos procurarão achá-la e não a encontrarão. Jesus disse: tu tinhas que lutar, negar-te a ti mesmo, lutar contra, esmurrar a tua própria carne, como disse Paulo, negar-te a ti mesmo, negares o teu eu, o teu ego, lutares contra a tua velha natureza, pelejares, porfiares, te esforçares por entrar pela porta estreita. Porque muitos dos que já conhecem a Cristo, obviamente cristãos, vão procurar entrar e não a encontrarão. Então é bem claro, meu irmão. Bem claro que é herética esta tradução, que nem é tradução, é uma interpretação livre. Isto é uma interpretação livre e péssima. Horrenda, vomitável. Então, aleluia. Arabandalabasteri canta labanaia. Ra, plá, 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 séria. Aleluia. Então é bem claro, meu irmão. Bem claro. Tradução calvinista. Cuidado, cuidado, meu irmão. Aquele que está de pé, cuide não caia. Tu, porém, não voltes para trás nem olhes para trás. Arabandarabashuriandalamaia. Muito bom. Lindo. Aqui a desmascarar estes capetas. Estes endemoniados. Tradutores modernos. Muitos deles são capetas, endemoniados. Têm filosofia vã. Têm teologia, têm estudo humano, mas não têm estudo divino. Não têm a teologia do céu. Olha aí, vamos aqui. Ainda há mais uma tradução que a gente pode ver. Vamos aqui para a tradução da Sociedade Torre de Vigia, se houver. Os Testemunhas de Jeová. Amém? Tradução para os tradutores. Vamos lá ver se tem aqui a tradução Novo Mundo.
Mas aqui, antes disso, vamos ver aqui outras traduções que nós temos que pesquisar. Tu não vais encontrar. Acho que a pior é a tradução para os tradutores. Essa é a pior de todas. Bíblia para todos. Bíblia Sagrada, versão fácil de ler. King James. A King James, a original, está correta. Mas a atualizada está igual à revista atualizada. Nova versão transformadora. Vamos lá ver se transforma ou deforma. Vamos lá ver se... Olha aí, nova versão transformadora. Agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Está igual. Está igual. Está igual. Está igual às outras. Vamos ver aqui. É mais uma tradução encapetada, né, neste quesito aqui. Vamos continuar aqui. O livro, já vimos o livro. Tradução de tradutores, bem. A penúltima que vamos ver é esta. Tradução do Padre. Mas não há, pois, agora nenhuma condenação para os que estão em Jesus Cristo. Bíblia Católica, do Padre Matos Soares. Vamos então aqui. Então está igual às traduções das outras religiões e das seitas pseudo-cristãs. Estas traduções modernas, que removem metade do versículo. Aleluia. Vamos lá ver aqui. Vamos ver a versão fácil de ler, que acho que é o que falta. Portanto, agora já não há condenação para as pessoas que estão em Cristo Jesus. Bem vago. O que é estar em Cristo Jesus? Aleluia. Nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. A pessoa pode dizer, eu estou em Cristo, mas adoro também Maria. Maria é superior a Cristo. Eu tenho que pedir a Maria para Maria pedir ao Pai. Eu sou católica. Se a mulher disser, eu sou católica, vai para o céu? Não, é idólatra. Está na carne, comete obras da carne. Então é complicado. Rebanai os que praticam tais coisas e coisas semelhantes a eles são os idólatras e as feitiçarias. Não entrarão no reino de Deus. Eu sou espírita, eu sou kardecista, eu creio em Jesus Cristo. Porque eu tenho o livro, o Evangelho de Jesus, segundo Jesus, o Evangelho de Jesus Cristo segundo o Espiritismo. Então eu creio em Jesus Cristo, que é apenas um espírito evoluído. Eu sou da nova era, também creio que cada um crê em Cristo à sua maneira. Mas será que é o verdadeiro Cristo? Será que não são idólatras? Não praticam feitiçaria? Não invocam os espíritos dos que já morreram? Será que vão para o céu? Então é bem complicado aqui. Pegar uma destas versões aqui. Agora vamos lá ver a tradução Novo Mundo. Se eu encontro a tradução Novo Mundo. Eu tenho aqui também. Vamos aqui mudar aqui a lista. Amém? Vamos aqui. Vamos ver aqui a Bíblia de Jerusalém. Edição pastoral. Tradução Novo Mundo. Versão fácil de ler. Vamos ver aqui. Vamos tirar aqui algumas coisas. Algumas Bíblias que ainda não tínhamos visto. A edição pastoral, que é uma, obviamente, que é católica. E vamos aqui também ver a revisada. Como é que a revisada interpreta. Comparando com o corrigida fiel, ok, está tudo. Vamos então. Amém? Vamos então aqui. Romanos, capítulo 8. Tu vais ver aqui a aberração. Somente em português tu tens uma Bíblia que está completa com a tradução correta, que é a revista, aliás, a corrigida fiel. A revista corrigida tem o erro de traduzir a palavra espírito, aleluia, por espírito com E pequeno e não com E maiúsculo. O que leva ao erro, um erro grave.
Deixar tu podes acreditar em ti mesmo. Na tua própria inclinação do teu próprio espírito, do teu homem interior. Romanos 8.1 diz assim, na corrigida fiel. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, a velha natureza, com as suas obras pecaminosas, censuradas por Deus em Gálatas 5, 19 21, mas segundo o Espírito. Como é que está revisada, segundo os melhores textos, 1967, é a Almeida revisada. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, está igual à revista atualizada. Bíblia de Jerusalém, que é uma Bíblia católica. Muita gente acha que é uma Bíblia evangélica, não, é católica. Portanto, e muitas destas Bíblias modernas foram traduzidas por não cristãos de sã doutrina, de santidade. Não cristãos ortodoxos, mas cristãos que têm heresias, que estão associados a vários movimentos sectaristas, seitas ou falsas religiões. Amém? Bíblia de Jerusalém está igual à revisada, segundo os melhores textos, e está igual às modernas. Edição pastoral católica agora, porém, já não existe condenação para aqueles que estão em Jesus Cristo. Está igual. Tradução Novo Mundo. Portanto, os que em união com Cristo Jesus não têm nenhuma condenação. Então, está igual à Bíblia das seitas, como os Senhor Jeová. Agora aqui, versão fácil de ler. Portanto, agora já não há condenação para as pessoas que estão em Cristo Jesus. Ok? De todas as que eu vi, que são aberrantes, as piores é a nova Almeida atualizada, e ainda pior do que essa, se eu vou destacar a nova Almeida atualizada. Pá, nem sei onde é que está. Agora, com tanta coisa aqui, vamos aqui outras Bíblias. Portanto, é a nova Almeida atualizada. Amém? Agora, pois, já não existe nenhuma condenação. Já não existe, acabou. Findou, já não existe, já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Esta é pior, mas pior do que essa. Para não estar aqui a perder tempo, pior do que essa, somente esta. Esta é de caixão à cova. Poderia ser que é uma Bíblia calvinista. Tradução dos tradutores. Olha aí, tema. Só no tema já cais para trás e desfaleces. Só no tema tu já vês que tem heresia. Deus não vai de jeito nenhum, de maneira nenhuma, condenar aqueles que estão unidos com Cristo Jesus. Pois o Espírito de Deus nos livrou da inevitabilidade de pecarmos e da morte espiritual. Quer dizer que tu já não vais mais pecar. É inevitável. O Espírito livrou. É inevitável que inevitabilidade de pecarmos. E da morte espiritual. Então acabou. Então não há problema nenhum. Tu já estás em Cristo, aceitaste a Cristo, mas podes viver uma vida pecaminosa, porque é inevitável. Ou seja, seria inevitável tu pecares, mas como o Espírito de Deus já atua em ti, já uma vez salvo para sempre. É isso? Isto é caixão à cova, só no tema. Agora vamos ver aqui. Já que Deus apagou o registro dos nossos pecados por confiarmos naquilo que Cristo tem feito por nós, agora Deus não vai de jeito nenhum, de nenhuma maneira, não vai de jeito nenhum condenar e castigar aqueles que têm um relacionamento com Cristo Jesus. Então não vai. Agora podes fazer o que quiseres. Podes pintar, bordar, roubar, matar, destruir. Seres um satanazinho em ponto pequenino, um luciferzinho. Mentir, enganar, roubar, destruir, prostituir, adulterar, pintar e bordar. Porque tu vais para o céu. Então vê o perigo. Então é isso, o perigo de utilizar as Bíblias que estão mal traduzidas. Amém? Bíblias que te podem levar para o inferno. São muitas. Muitas. São dezenas de Bíblias que te podem levar para o inferno. Dezenas e dezenas de Bíblias que te podem levar para o inferno. Amém? Quando mal aplicadas, quando pegarem porções delas, ou até um versículo isolado, neste caso aqui, e criarem uma doutrina em cima, que podem criá-la facilmente, e ensinar e levar-te a creres numa mentira e a perderes a tua salvação. Então,
é hora de tu despertares para esta questão das Bíblias. Porque se os fundamentos forem destruídos, o que pode fazer o justo? E nem só de pão viverá o homem, mas toda a palavra que sai da boca de Deus. Então não podes utilizar uma Bíblia, neste capítulo aqui no 8, que remove metade do versículo. Ou que removam versículos inteiros, ou que distorçam. Aleluia, na tradução. É complicado. Então isto é um assunto de despertamento para a igreja. Até que o Senhor falou, Deus em Cristo te abençoe. Tu que não aceitaste Jesus, sabes que Jesus morreu na cruz para te salvar. Tu que estás desviado, volta ao primeiro amor, volta atrás de Deus, vai-te abençoar. Amém.